a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Vamos iniciar o culto dessa noite, amém. Peço que os irmãos que puderem estar orando, se coloquem de pé, em nome do Senhor Jesus, para que nós iniciemos o culto em oração ao Senhor, amém? Senhor nosso Deus, gratidão te damos, Senhor Jesus, pelo fôlego de vida, por o Senhor ter concedido mais um dia em tua presença. Entramos, Senhor Jesus, neste momento, Senhor Jesus, nessa igreja, a qual nós vamos orar, louvar e agradecer o teu santo nome. Entrego, Senhor Jesus, toda a direção desse culto em tuas mãos, sabendo, Senhor Jesus, que a obra é feita por ti, que nós somos apenas instrumento em tuas mãos. Eu creio, Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor preparou o melhor para a tua igreja, que as vidas que aqui estão, Senhor Jesus, foram selecionadas para estar aqui nesta noite, porque o Senhor traz para a sua casa que o Senhor sabe que precisam ouvir algo de ti. Senhor Jesus, nós vamos entregar toda a adoração, Senhor Jesus, toda a reverência, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que te agrada. Esperamos, Senhor Jesus, que os nossos louvores alcancem, Senhor Jesus, do céu, que toda oração entregue aqui alcance vitória, que toda vida como nós clamamos nessa noite receba algo do Senhor, que a nossa oração, Senhor Jesus, seja, Senhor Jesus, Pai, autenticada por ti. Deus, eu te peço, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe que grande tem sido o impedimento, tem sido as lutas, a procura do inimigo, Senhor. Mas tu és Deus que sabe, Senhor Jesus, como trabalhar, como operar. Tu és o Deus que corrige, que ensina, que muda a história dos teus servos. Senhor Jesus, abençoa também, Senhor Jesus, a vida, Senhor Jesus, do pastor José, da sua companheira, Senhor Jesus, do irmão da pastora Lausete, estão nessa viagem, Senhor Jesus. Tu sabe que eles saíram daqui também para fazer a tua obra. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor guarde eles, Senhor Jesus, onde quer que eles estejam. Deus, trabalha na vida de todos, Senhor Jesus, membros do ministério. Trabalha, Senhor Jesus, na vida dos líderes, Senhor Jesus, ensinando, Senhor Jesus, corrigindo, colocando, Senhor Jesus, na vida deles, Senhor Jesus, Pai, o melhor de ti. Deus, abençoa a união feminina, Senhor Jesus, o grupo de jovens, de varões, de todos os ministérios da obra, que o Senhor possa estar intercedendo e fazendo o melhor no meio de nós. Nesta noite, Senhor Jesus, o Senhor trouxe um servo para trazer uma palavra para nós. Eu creio, Senhor Jesus, que nós sairemos aqui cheios da tua presença, cheios, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem para nos dar. Que hoje nós vamos ser presenteados, Senhor Jesus, com o tesouro enviado do céu para nossas vidas. Deus, muito obrigado pela vida, Senhor Jesus, dos teus servos que estão aqui. E, Senhor Jesus, trabalha conforme a tua vontade. Esta é a tua igreja, a tua casa, o local onde nós nos rendemos diante da tua presença,
esperando, Senhor Jesus, receber algo de Ti. E eu sei que a nossa chegada aqui não é em vão. Nós vamos sair daqui cheios da Tua presença, com o coração alegre, Senhor Jesus, entregue em Tuas mãos, porque nós somos os Teus filhos, os Teus adoradores, aqueles que buscam a Tua presença. Sabemos que a presença do Espírito Santo nos faz presente neste lugar, que nós só venhamos ouvir e entender o Teu trabalhar, seja através do louvor, dos testemunhos da palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua imensa misericórdia, Senhor Jesus, sobre nossas vidas, sobre a vida de todos os aqui que estão e aqueles que estão a caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou passar a oportunidade para a irmã Maria Aparecida trazer os louvores da água, amém? Salve, igreja capaz, Senhor Jesus. Amém. Sou grata, Senhor, por estarmos aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor Jesus. 418. Glória a Deus. Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrei um grande
Deus Santo, livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro.
chamo a missionária Abigail para trazer o devocional desta noite. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus, nós também estamos bem, porque estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado, tem agido e tem efetuado a vontade dele sobre as nossas vidas. Eu louvo ao Senhor por esse dia chamado hoje, a oportunidade que ele nos dá de chegarmos na sua casa de oração e juntos nós podemos reunir em buscar e adorar e louvar o santo nome desse Deus maravilhoso. Eu quero aqui meditar na leitura oficial dessa noite, no Salmo 91, que o Senhor tem colocado no coração desde manhã, essa palavra. Nós vamos estar lendo 8 versículos. Amém? Se a igreja puder ficar de pé, diz assim, olha, Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Podemos assentar. Nós estamos diante de uma declaração profética do poder de Deus para as nossas vidas. O salmista aqui, ele apresenta um Deus com 3 características: protetor, refúgio e força. Mas para nós desfrutarmos do benefício da proteção de Deus, do refúgio de Deus e da fortaleza dele, precisa de uma condição. Nós, partimos de nós, estarmos habitados no esconderijo que é Ele. Nós precisamos desejar habitar nesse Deus, habitar na onipotência dele, habitar nele, estar com ele, né? Estarmos ligados nele como ele está em nós. E aí então vamos viver, vamos desfrutar dos livramentos, da proteção, do refúgio, daqueles momentos de dificuldade. Nós não vamos temer. Por quê? Porque ele se apresentará nos momentos mais frágeis da nossa vida e marcará a presença, garantindo a proteção, o livramento e a paz. Até nos dias de dores, ele se apresenta como nosso Consolador.
assim, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amigos que sofrem É verdade. suas necessidades alheios, não deixe o soldado ferido morrer. Glória, aleluia. Aí o Miguel falava assim, eu não vou hoje. Eu mandava
mandando mensagem, eu não vou hoje, eu não vou. Aí eu falei, nossa, o irmão vai me pregar de hoje, a gente chega lá na igreja e não tem ninguém. Mas Deus envia quem para enviar. Deus envia aqueles que era para estar aqui. Então não fala assim, não esquecer com nada, né? Tem que deixar tudo na mão de Deus. Como nós estamos com muita saudade do pastor Wesley, que faz tempo que ele não vem aqui, eu vou passar uma oportunidade para ele, amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora melhorou. Estamos alegres. Acredito que vocês também. Deus é bom. Deus cuida de nós. Deus dá uma oportunidade. Quando você está sensível à voz do Senhor, você aproveita elas. É sempre assim. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos fortalece, nos inspira. E eu estou alegre de estar aqui nessa noite. E vai ser alguns dias que a gente vai estar presente aqui. Então estamos mais pertinho. Estamos mais pertinho por esses dias. E Deus é bom. É Deus que faz isso. Estava ouvindo a leitura do Salmo 91. Como é importante entendermos a essência de se habitar na presença do Senhor. Deus nos criou para isso, para um contato constante. Você pode fazer muita coisa nessa terra. Deus te deu a terra para isso. Deus criou esse mundo para que a gente pudesse usufruir. O problema é que, com a presença do pecado, a gente deturpou essa forma de usufruir. E acabamos colocando Deus em segundo plano. E as coisas do mundo em primeiro. Mas o Senhor dá o seu jeito para ajustar. E eu quero fazer a leitura aqui de um texto que se encontra no livro de Oséias, capítulo 6. Eu vou ler só os 6 primeiros versos. Oséias 6, do 1 ao 6. É Deus trabalhando, é Deus fazendo. Às vezes é conversar um pouco do padrão, porque a gente tem o nosso padrão limitado, nós temos a nossa lógica. Na nossa lógica tudo flui dentro de um padrão simples. Deus não, Deus é mais profundo na maneira de fazer as coisas fluírem. Olha o que eu vou ler de 1 a 6 de Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Aí o 6 diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Glória a Deus. Como entender uma mente assim? Como compreender uma forma de agir tão diferenciada? O que nos cabe? Ter fé, crer. Quando você se expõe a uma vida de fé, você começa a sair de uma razão, sair de uma lógica, começa a não querer viver dentro de uma limitação que te faz ficar preso às coisas naturais. Viver na presença do Senhor, habitar no esconderijo do Altíssimo, é começar a experimentar uma vida no sobrenatural de Deus. No início a coisa é um pouco complicada, porque há muita reserva da nossa vida, da nossa carne, do nosso eu. Mas a partir do momento que você começa a largar a mão da sua vida, desistir dos seus padrões, Deus começa a mostrar o dele. Eu gosto muito dessa frase, uma frase de efeito, que fala que com Deus é assim: você dá um passo e coloca o chão. É assim mesmo. Na presença do Senhor as coisas vão sair da tua lógica. Mas não porque Deus quer que você viva uma vida tão impactante e diferenciada. Ele só quer que você volte a ser como era no início. No início o homem não tinha necessidade de nada, tudo estava às suas mãos. O homem só tinha que usufruir, cuidar. Então o Senhor hoje nos convida a uma vida assim, a um padrão diferenciado de viver, aonde a vontade do Pai é o que importa, o propósito de Deus é o que deve nos direcionar, e a vida de Deus é o que deve ser cada vez mais na nossa vida. Se nós entendermos isso, nós vamos facilitar em muitos processos que a nossa vida tem para nos dar. Porque tudo que o mundo tem posto hoje diante de nós vem sendo
cristão sai desse padrão de confronto e começa a viver uma vida diferenciada, uma vida que é só para os que creem. É por isso que Paulo, quando orienta, ele fala: temos que passar por uma renovação de entendimento, para não viver na conformidade do mundo. Aí sim, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o Senhor tem o melhor para nós, não tenha dúvida. Tudo que você vê de belo, e hoje eu estava vendo algumas imagens belas desse nosso planeta que ainda sobreviveram, tudo que a gente vê de belo é nosso, pertence a nós. Por que pertence a nós? Porque nós somos filhos do dono. E se o Pai é o dono, tenha certeza que aqui também pertence tudo isso. Usufrua dessa terra dentro da vontade do Pai, dentro do projeto de Deus. Você vai perceber que as coisas na sua vida se alinhando, vai se tornar mais fácil a nossa existência aqui. Amém? E o Senhor continue falando em nossos corações e agradeço a oportunidade de hoje. Como o tempo não espera, eu vou passar a oportunidade nesse momento para o pastor Reginaldo trazer o louvor para nós tirarmos do pé. O louvor. E peço para a irmã já tirar os ofertas dessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, exaltaremos. Glória a Deus. Depois que eu gritar isso lá de aleluia, glória a Deus, tá bom? Eu não vou então junto também com a paz do Senhor, amém? Amém. Esperar a minha alegria estar aqui mais uma vez, para adorar esse Deus que merece a honra e glória. Tenho uma palavra para você. Aleluia. Não desanime. Glória a Deus. Tudo que você fez para Deus vai estar vindo. Esse dia Deus te viu chorar no quarto escondido.
para a Mônica trazer os avisos da semana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salve o nosso Pai Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Lembrando que amanhã é sábado, tem um congresso unificado no Jardim Mabel, que é o aniversário da igreja e é a União Feminina, a partir das 18 horas. E domingo, o nosso culto de missão, a nossa missionária Aparecida na direção. Amém? Deus, aleluia. Segunda-feira, para a maior organização, é o estudo de obreiro com o nosso professor Diácono Jailson. Amém? A partir das 19h30. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoe a senhora, né, irmã? Oh, Deus. Eu vou passar para o pastor Rinaldo. Salve o povo de Deus, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu fiquei muito contente também com o abençoado, né? Graças a Deus. Minha esposa estava falando, estava comentando, eu, poxa, eu convidei o pastor Jonathan para ministrar uma palavra hoje, e alguns irmãos tiveram os compromissos, não puderam estar aqui nessa noite, né? Mas graças a Deus, Deus nos honrou. Glória a O Deus. missionário Gail, o pastor Wesley, nosso pastor Reginaldo já falou que vai estar aqui conosco. Quando estiver precisando, ele vai estar aqui nos ajudando. Pastor Jonathan, irmãos, era congresso dos jovens da igreja dele, bem? E ele falou, pastor, eu preciso ir lá na igreja, lá no Parque Paulistano, lá no pastor Reginaldo, eu estarei ministrar uma palavra. O pastor, com toda a sabedoria, com toda a graça do Senhor, falou assim, vai lá, meu. Faça a obra em nome de Jesus. Tinha um compromisso, um congresso com os jovens. O pastor liberou e o pastor Jonathan está aqui para nos honrar. Amém? Então, convido o pastor Jonathan a se colocar aqui. E eu já lancei o convite para ele. Dia 6 de julho. O que nós vamos ter aqui na nossa igreja dia 6 de julho? Vai ter dia 6 de julho aqui no Parque Paulistano. Aniversário da igreja. Amém. Graças a Deus. O pastor Jonathan vai ser o preleitor. Já estou preparando aí. Vai ser o preleitor aqui no nosso culto aí. A esposa dele vai ser a levita. Amém. Vai ser bênção. Nós vamos fazer um trabalho abençoado aí. Dia 6 de julho, irmão. Já estamos aí chegando esse dia. Amém. Está orando pelo servo do Senhor. Soberano eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus servo, Pai, pastor João, com muito carinho, aceitou o convite de estar aqui nesta noite, ó Pai, para trazer uma palavra para o povo, Senhor, ó Pai. Eu sei que ele está debaixo da bênção do seu pastor, ó Deus. Por isso eu peço em nome de Jesus, continua abençoando o teu servo. Ele é uma bênção, continua abençoando mais ainda, Senhor, ó Pai. E que ele venha ser, ó Pai, a tua boca para falar com o teu povo, Senhor. Teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor, que venham ouvir a tua palavra, Senhor, por favor, Deus, que nós vamos sair daqui cheios da tua graça. Fala conosco, fala com a tua igreja. Usa o teu filho, ó Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, por gentileza. Livro de Atos, capítulo de número 3, por gentileza. Maravilha, quantos irmãos encontram. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, assim pela terceira vez, está retornando essa casa tão abençoada, esse povo tão abençoado, lavado e remido com o sangue do Cordeiro, a qual com certeza que irá morar no céu. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu também vou no arrebatamento da igreja em nome de Jesus. Eu creio, irmãos. Eu creio que não terá a próxima geração. Estamos vivenciando a última geração. E segundo o relógio escatológico, falta 5 para meia-noite. Oh, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs.
pastor. Deus abençoe. Fico feliz em rever o Senhor aqui. Deus abençoe. Manda atrás lá para o pastor. Pastor Gênesis, pastor presidente dessa obra, muito humilde, servo do Senhor. Primeira vez que eu vi ele, eu falei, rapaz, queria que meu pai tivesse vivo, talvez meu pai estaria mais ou menos ali com 70 anos, meu Deus do céu. Quando eu olhei para ele, eu vi ele carequinho, eu também sou irmão, então, carequinha, cabeça branca, eu falei, meu Deus, lembrei do meu velho pai, mas já foi, já partiu, e eu falei, meu Deus, uma disposição terrível daquele homem, uma humildade e simplicidade. Manda a paz, um beijo no coração dele, em nome de Jesus. Pastor Rinaldo, muito obrigado pelo convite, Senhor, a sua esposa, a todos os obreiros, ao irmão do violão vermelho, eita, glória a Deus, pastor Reginaldo, pastor Reginaldo, aleluia, Deus abençoe, pastor, glória a Deus. Eu vou dar uma chutadinha aí para nós louvar mais louvor aí no final, você me ajuda, tá bom? Glória a Deus. Quem encontrou o livro de Atos dos Apóstolos, diga glória a Deus. Capítulo de número 3. Amém. Vamos ser breve. A palavra que Deus colocou no coração. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a nona, na minha tradução já está traduzida, que é às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no templo, do pátio pedindo-lhe esmolas, Pedro e João olharam bem para ele, e então disse Pedro: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Repita comigo: primeiro eu me firmo. Não, desse jeito não. Diga assim: primeiro eu me firmo. Agora dá uma olhada no 8. E saltando se pôs em pé. A pergunta que não quer calar é: se eu não estou firme, eu consigo saltar? Não pegou, né? Mas tudo bem. Diga assim: primeiro eu me firmo. Depois eu vejo se eu consigo pular. Diga assim: primeiro eu me firmo. Depois eu ando. Amém? Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Quem está de pé pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer nessa noite uma palavra simples, uma palavra breve, mas uma palavra objetiva que veio direto do coração de Deus. Eu estava com essa palavra no meu coração, ardendo ainda nessa tarde, e Deus falou para me falar com os irmãos acerca deste assunto e dessa palavra tão rica, que é digna de toda aceitação. Eu queria trazer aqui algumas lições da porta formosa. Meus irmãos, todos que estão aqui, temos certeza eu, de cor e salteado, já conhecem essa palavra do aleijado da porta formosa. Quem nunca ouviu uma mensagem, um testemunho, ou até mesmo em uma novela, em uma série, algo que fala sobre este milagre. Eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, porque ele, no Novo Testamento, é o único livro histórico do Novo Testamento. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você está acompanhando
a desenvoltura e o crescimento da igreja através do Espírito Santo, usando os apóstolos. Na ascensão de Cristo, quando ele é tomado ao céu, ele deixou um legado e um objetivo de pregar o Evangelho e de batizar as pessoas que crescem em nome do Senhor Jesus. Ali é instituída, instaurada a igreja. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é escrito pelo doutor e historiador Lucas, que também escreveu o Evangelho que contém o seu nome. Lucas não era um apóstolo, juntamente com Pedro, com João, com Tiago. Ele era um moço de Paulo. Ele era quem cuidava das feridas de Paulo. Ele era aquele que receitava remédio para Paulo. Existem algumas linhas de pensamento de alguns estudiosos que vai dizer que Paulo sofria com uma enxaqueca terrível. Paulo sofria com muita dor de cabeça e também Paulo tinha problema na sua visão. Se eu não me engano, na carta de Gálatas, ele escreve dizendo que ele sabia que o amor dos Gálatas era tão grande por ele, que se possível daria até os seus olhos por amor a eles. Isso é o que os estudiosos afirmam. Paulo sofria de alguma retaliação física, mas isso é para um outro assunto. Por que eu gosto do livro de Atos? Por que eu gosto dos livros que Lucas escreve? Porque Lucas ele é extremamente detalhista naquilo que ele escreve. Quando você vai ler Lucas, você vai perceber que Lucas é extremamente detalhista naquilo que ele escreve. Se você pegar o Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 6, vai dizer que Jesus, entrando em um outro sábado, estava numa sinagoga, e ele estava ministrando, ele estava ensinando, e dentro dessa sinagoga tinha um homem com a mão direita mirrada. É interessante, está no texto, a mão direita mirrada. Perceba que se você ver os evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus, eles vão dizer uma de suas mãos, mas Lucas vai afirmar que a mão que estava com problema era a mão direita, porque Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de mostrar aquilo que nenhum homem consegue enxergar. Ele também afirma que a filha de Jairo tinha 12 anos, assim sucessivamente. Lucas, ele é extremamente zeloso e ele se preocupa em narrar os fatos em ordem e também trazer uma importância, uma clareza e uma profundidade de detalhes. Dito isso, irmãos, nós vamos começar no capítulo 3, no versículo 1, vai dizer que Pedro e João estavam subindo ao templo. É um detalhe que nós precisamos entender. O templo de Jerusalém não ficava embaixo, o templo ficava em cima, ficava no alto. Perceba, irmãos, que esse templo aqui não é o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. Esse templo que Jesus frequentava era o famoso e suntuoso templo de Herodes. Repita comigo: o templo de Herodes. Mais alto: templo de Herodes. E tem uma construção suntuosa, maravilhosa, na Celso Garcia, intitulada como o Templo de Salomão. Amém? Talvez os irmãos já passaram em frente, outros já foram lá dentro, tiraram uma foto muito bonita. Tem até o Jardim das Oliveiras, coisa linda. As árvores vieram de Jerusalém, as pedras vieram de Jerusalém. Mas eu tenho uma notícia para dar para você: é que o templo de Herodes, só olha para cá, para você não ficar assustado, cabia simplesmente 3 templos de Salomão dentro do templo de Herodes. Construir de Salomão é fácil, quero ver o construir de Herodes. O de Herodes era uma obra mais suntuosa e maior do que o templo de Salomão. Era uma obra estrondosa. Essa obra, esse templo não ficava embaixo, ficava em uma colina, em uma montanha. Inclusive, se você pegar os Salmos, você lê os Salmos, você conhece muito bem, você vai perceber que existem alguns salmos chamados Salmos ou Cântico dos Degraus, porque eles, quando subiam em procissão à casa do Senhor, a Jerusalém, eles tinham que subir
Monte dos Degraus, ou seja, Salmo dos Degraus. Na subida, eles entoavam cânticos, preparando o culto antes de cultuar. Era para você ter né? Já na ida, eles já adoravam ao Senhor. Aí o salmista Davi disse assim, um dos salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Vamos à casa? É para você dar glória. Se você vai glória a Deus, você está mal. O Davi está escrevendo: eu me alegro quando eu sei que vai ter culto. Já imaginou o culto de Davi? Você não pegou, irmão. Ele dava glória misturado com aleluia, falava em língua estranha. Tenho certeza, só de saber, Davi hoje tem culto. Ele dizia: eu vou pegar minha melhor roupa, vou pegar minha melhor terra, eu vou fazer o meu cabelo, vou fazer uma chapinha, vou pintar minha unha. Por quê? Porque hoje eu vou dar um culto, e o culto não é para homem, o culto não é para mulher, o culto é para Deus que fez os céus e a terra. Davi se alegrava de saber que ia ter culto. Já imaginou o culto dele? Olha para o teu irmão e diga assim: se alegra que a porta da igreja está aberta. Vai dando glória que a porta da graça está aberta, porque o dia que a porta fechar, muitos vão sentir saudade de culto. Mas diga para o seu irmão: vai dando glória que você não está daqui, você estará arrebatado com a igreja no seio do Senhor, cantando glórias ao nome do Senhor. Irmãos, então presta atenção. Pedro e João estão subindo ao templo. Eles estão o quê? Subindo, repita comigo: subindo. Mais alto, subindo. Aí Lucas vai dizer: olha o detalhe, na oração nona, que é às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, irmão, não existem segredos. 3 horas da tarde. Amém. Assim como existem segredos à meia-noite, irmão, existem horários que são peculiares assim. Pastor, o que é isso? À meia-noite, Sansão sozinho foi lá e arrancou os portões de Gaza, colocou no ombro e saiu andando. À meia-noite, Gideão, os 300 vencendo a batalha. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam ao Senhor, e o Senhor sacudiu a terra. E à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo vem aí. Existem horários que Deus gosta de trabalhar. Diga para o teu irmão: 3 horas. Porque o incenso era aceso 9 horas da manhã. Tem alguém vivo? Glória a Deus. Então eles estão subindo 3 horas da tarde. Diga: para quê, pastor? Para manter o incenso aceso. Meu Deus. Trazendo para a nossa vida espiritual, a chama já foi acesa. Eu preciso manter a chama acesa. Aleluia. Eles receberam dos dois a chama, e eles estão subindo ao templo para manter a chama acesa. Fazer a manutenção da chama. Tirar cinzas. Pegou ou não pegou? E colocar madeira para o fogo se aquecer mais, irmão. E às vezes o fogo não pega porque tem cinza no altar, tem angústia, tem tristeza, tem falta de falar com o irmão, falta de comunhão. E o Senhor está dizendo: tira a cinza e coloca a lenha, que o fogo vai voltar nele essa tarde. Vamos por versículo, irmão. É Bíblia. Eles estão subindo, não estão? Para orar que hora? Para orar que hora? 3 horas da? Escuta, você percebeu que quem ora não desce, quem ora sobe? Não, pastor, mas está errado. Não, irmão, você não entendeu errado, não. Você pode descer na posição, se colocar de joelho, se prostrar e se humilhar diante de Deus. Mas no mundo espiritual você não desce, você sobe. Porque o lugar mais perto que você pode estar de Deus é de joelho na presença dele. Cutuca o teu irmão e diga assim: eu preciso descer para subir. E o Senhor está dizendo: muitas coisas deixaram de acontecer porque você deixou de descer e não subiu mais. Aleluia. João também me mostra outra coisa. Perdão, Lucas me mostra outra coisa que é lindo. Diga o quê? Eles estão em 2. Pedro e
você ora cá, eu oro dali, nós vamos ganhar essa guerra em nome de Jesus. Eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã e a gente vai vencer. Estava na porta, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Olha o que Lucas está dizendo, irmão. Tinha alguém que estava sendo levado para a porta, e a porta tem um nome. Como é o nome da porta? Formosa. Não precisa falar alguma coisa mais? Não. A porta era Formosa. 18 por 20 de comprimento. 18 de altura por 20 de comprimento. Era Formosa, não? Essa porta foi dada por um homem chamado Nicanor de Alexandria, de presente para eles. Essa porta era tão bonita, mas era tão suntuosa, que você olhava para ela, quando o sol batia, o reflexo brilhava, irmão, tinha brilho nela. Parecia que tinha purpurina, uma porta de bronze, sabe? Coisa linda. Diga para o seu irmão, coisa linda. Porta formosa. No Antigo Testamento eram 12 portas, mas no tempo de Herodes não tinha 12, tinha só 8. Porque as 8, cada uma, dava do tamanho de 3. Agora escuta isso, irmão. A porta é, mas tem alguém na porta do eixo. Pegou, né? A porta é, mas tem alguém doente na porta. A porta é bonita, mas tem alguém doente na porta. A porta é sinuosa, mas tem alguém doente na. Lá vai. Você já percebeu? Quanto maior a porta, mais pessoas doentes nela. Ninguém entendeu. É por isso, irmão, que você vê hoje portas grandes, lugares abarrotados de gente, mas você olha todo mundo morto lá dentro, todo mundo sem vida lá dentro, todo mundo doente, com depressão, e a gente tem que entrar e não sair da mesma forma que a gente entra. A porta é grande, mas os doentes também estão mais grande. A porta é brilhosa, mas só existe pessoa enferma que não quer mudança de vida. Ainda bem que está sendo gravado, porque o evangelho não é pregado, a palavra que salva, que cura e liberta não é pregada. E eu vim aqui para te dizer que o evangelho não é conforto, o evangelho é confronto. Quem não saiu de casa para receber uma palavra, para confrontar, está precisando de uma chave para apertar. E o Senhor hoje me trouxe aqui na cruz só para dizer: não adianta estar na porta certa se tiver na condição errada. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu vou tirar muita gente da zona de conforto. Está paralisado, está paralisada, não prega, não ora, não faz nada. E o Senhor está dizendo: hoje eu vou sacudir a figueira e os frutos vão começar a cair. Porque hoje é noite de Deus revelar quem é que não é. A porta é grande, mas tem um enfermidade. Irmão, a condição desse homem já está explicada no versículo 2. Primeiro, ele é aleijado, não consegue andar. Está explicado isso, tá? Olha como coisa detalhista, irmão. Segundo, se ele não consegue andar, como é que ele vai parar na porta? Alguém leva ele lá? Irmão, olha para cá, bem rapidinho, já estou terminando. Olha para essa aqui. Irmão, até quando você vai vir dependendo dos outros? Ixi, misericórdia. Ninguém. Até quando, irmão, você vai pegar carona? Porque o irmão está aí, não vou para mim sozinho, né? Eu vou. Tem alguém aí? Irmão, presta atenção, você sabia que tem muita gente, irmão, que é esmoleiro espiritual? Eu vou falar daqui a pouco, mas já estou dando prévia, estou dando spoiler para você. Grande Deus. Irmão, vamos orar? Ah, não. Ora lá por mim. Não ora, mas quer que ele não ora. Não paga o preço que é irmão. Você veio carregado, eu vou dizer. Grande Deus. Até quando, irmão, você vai se permitir que as pessoas te carreguem para depois dizer: só está ali porque eu coloquei?
Só é alguma coisa porque eu fiz. Porque ela nem não presta para nada. Escuta, irmão. Olha a condição desse homem. Ele estava paralisado, aleijado e dependia de alguém para levar ele. E além disso, diga assim, além disso, ele tinha um ponto fixo de pedir esmola. Irmão, presta atenção. Só te explicar uma coisa aqui. Agora eu vou falar da geografia. Irmão, o templo de Jerusalém, eu falei para vocês que não ficava embaixo, ficava onde? Ficava onde? Em cima. Embaixo você tinha a visão do vale, ok? A visão do vale embaixo. Só que lá na ponta do vale tinha um porto chamado Jaffa, que é o porto de Jope. Então todos os navios que vendiam, comercializavam, compravam e vendiam por Jerusalém, atracavam aonde? Em Jope. Essa porta formosa levava ao pátio dos gentios. No Antigo Testamento, irmão, só os hebreus adoravam o templo. Mas com a nova administração de Herodes no tempo dele, ele vai dizer: isso vai acabar. Não só os hebreus vão adorar o templo, nós vamos separar o canto dos hebreus e o canto dos gentios. Porque muitas pessoas que vão vir da Grécia, da África, de outros países vão querer conhecer a maravilha do meu templo. Então nós vamos fazer uma porta virada para Jope. Todos que chegarem em Jope para vender ou comprar, vai olhar para cima, vai ver o templo e vai ver a porta brilhante. Então todos vão ter curiosidade de entrar pela porta, porque é a parte dos gentios, ou seja, qualquer povo, qualquer língua, qualquer nação tem acesso ao templo. Então quem entra pela porta, olha para cá, quem entra pela porta tem situação monetária boa, porque está vindo de um lugar que é virado para o porto, lugar mercantil, lugar de venda. Tudo isso fazia-se com a estratégia de Herodes para lucrar no templo. E esse homem era colocado aonde? Na porta formosa, porque todo mundo que entrava lá deixava alguma coisa boa. Vocês vão pegar, tem um tiozinho de churrasco aqui, ó. Paco Paulistano, perto da Oliveira Freire, perto da Gonçalves Ribeiro ali, Moreno, numa esquina de uma escola, perto daquela pizzaria famosa, Nápoles. Irmão, pode ir lá, agora, tiozinho, tá metendo bronca, vendo aqueles peitinhos 1,50. Irmão, dá uma olhada, vai lá, irmão, tem uns 15 caras esperando. Por quê? Ponto estratégico. Pegou ou não pegou? Ponto estratégico. Vai vender uma comida boa com um preço mais baixo, mas eu não ganho pelo preço da carne, eu ganho pelo volume que eu vendo. Você não pegou, irmão? Esse homem era um ponto estratégico, que eu sei que eu vou ficar aqui, alguém vai olhar para mim com a cara, eu vou dizer, com a cara do partido Schroeder, e vai ficar com dó de mim. Estou falando, vou apertar mais um pouquinho. Vai ficar com peninha e vai me ajudar. E o Senhor está dizendo: hoje é noite de sair da porta e entrar para o templo. Irmã, coloca aí Atos 4:22. Glória a Deus. Atos 4:22. Olha quanto tempo esse homem estava ali, por favor. Olha lá. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operava aquele milagre. É Pedro pregando depois do milagre. Quantos anos o homem tinha lá na porta? Não, mais de 40? Mais de 40? O número 40 na Bíblia é o número da provação. Quanto tempo o povo ficou no deserto para ganhar a terra prometida? Quanto tempo Jesus foi provado no deserto? 40 dias. Escuta, 40 é o número da provação. Então você precisa passar pela aprovação para ser aprovado. Lá vai. Você acha que Jesus também não entrou e não saiu por essa porta? Irmão, presta atenção. Jesus foi várias vezes no templo. Você acha que Jesus não passou por ele? A pergunta é: por que Jesus, já que passou por ele, não fez nada por ele? Porque ele não estava no templo. Não estou com temor
assim, enquanto não tiver no tempo, Jesus não vai tirar você daí, porque alguma coisa você precisa aprender com essa situação. Agora escuta, quem entra lá pela porta tinha situação monetária boa, amém? Ele estava no ponto estratégico, irmão, eu acabei de provar para você. O ponto era o ponto específico. O ponto era o ponto específico. Aí está entrando. Quem está entrando pela mesma porta? Pedro e vieram de baixo, subiram, olha lá. Pegou ou não pegou? Saíram de lá de baixo, vão subindo, caminhando. Quando chegam na perna da porta, quem está lá? O homem. Ó. Escuta. A ciência vai dizer que tudo que eu faço constantemente durante 21 dias consecutivos se torna hábito. De novo. Tudo que eu faço constantemente durante 21 dias seguidos se torna hábito. Meu cérebro confirma que aquilo já é uma coisa que está acostumado. Se eu preciso de 21 dias, imagine 40 anos. Lá vai ler, mas eu vou falar. Até a lábia de ele pedir, ele já sabe. Sabe quando o cara pega o macete e diz: eu estou habilitado, eu tenho habilidade no que eu faço. E tem gente que tem habilidade em só pedir. Desculpa, irmão, mas é a palavra de Deus. Já se acostumou tanto com a vida dele, e do jeito que ele fala, todo mundo acredita. Só que eu vim aqui para te dizer que hoje, nessa noite, Jesus vai colocar um Pedro e vai colocar um João. A palavra ele já sabia como ia falar, o rosto e a feição ele já sabia como ia transfigurar. Irmão, desculpa, o homem já tinha se acostumado com a vida que ele vivia só de Pedro. Só que quem está entrando no tempo? Pedro e eles estão indo com uma proposta. Qual que é a proposta, irmão? Propósito de orar. Diga assim: quem ora recebe discernimento. Vamos embora feliz. Quer discernimento? Grande Deus, aleluia, Jesus. Quando eles estão vendo que Pedro e João estão se aproximando, eles dizem: vocês têm cara de quem, ó? Pegou não, né? Isso aí tem cara de ó. Pedrão, sério. João também. Isso aí tem cara de ser empresário. De fato, né? Pedro foi empresário. Ele tinha uma sociedade com o pai de João e de Tiago. Ele era empresário mesmo. Esse aí tem, hein? Olha a veste, olha a sandália. Vixe, é hoje. Eu vou para casa com um bolsinho de dinheiro. Mas quem está vindo, irmão, está no propósito. Aleluia. Aleluia. Quem está vindo no propósito de buscar o Senhor. Aí a pessoa vai dizer que ele olhou para ele e pediu uma. E vendo que Pedro e João entraram no pátio do templo, pediu uma esmola. Pedro e João olharam para ele com atenção e disse: olhe para nós. Olhe para nós. É que o homem pedia e não fixava o olho no olho. Ele pedia e abaixava a cara, sinal de vergonha. Você sabe quando a pessoa fala a verdade, quando ela encara você olhando para o seu olho? Você vê que a sinceridade, quando a pessoa lá coloca do teu, ele pediu e abaixou a cabeça. Aí Pedro olhou e disse assim: não. Olhe para nós. Pedro está dizendo: rapaz, tira os olhos do que está embaixo. Grande Deus. Ergue a cabeça e olha para cima. O que o salmista diz no Salmo 121? Eleve os meus olhos para o monte, é lugar alto. Ele está dizendo: o meu socorro não vem da terra, o meu socorro vem do escudo. Quando ele tira o olho da terra e ele olha para Pedro e João, o texto está dizendo que ele olhou esperando
as coisas que são de baixo, Glória. mas sim as que são de cima. Oh, glória. Olha para cá, irmão. A palavra olhe para nós é Pedro dizendo: olhe com atenção. Escuta, a palavra olhar aqui é aná. Aná significa prestar atenção em algo, prestar atenção em alguma coisa. Pedro está olhando para ele, dizendo assim: rapaz, olha para mim como eu estou olhando para você. Irmão, isso aqui tem um segredo. Sabe por quê? Porque Pedro olhou para ele com atenção. Em outras palavras, Pedro viu nele um potencial que nem ele mesmo conseguia ver nele. Eu vou dizer, irmão, tem muita gente tanta bitolada no problema que não consegue ver saída, que não consegue ver solução, que não consegue ver nada. Mas hoje Jesus trouxe um Pedro da cruzada, um João para te dizer: minha filha, ainda dá tempo de sair desse coro. Eu vou dizer, ainda dá tempo de sair da situação, tá? Ainda dá tempo de sair do conformismo, tá? Ainda dá tempo de sair dessa zona confortável. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: hoje eu tenho mudança de vida para quem crê, eu tenho resposta para quem crê, eu resolvo o problema para quem crê. Hoje Deus vai movimentar a terra para fazer a gente sair desse cenário de vergonha, porque a palavra de Deus diz que em vez de vergonha tereis dupla honra, diz o Senhor. Recebe aí, que é de Deus das Irmão, a situação é tão ferronha que você não consegue ver o potencial que você tem. Mas olha para o teu irmão de uma forma carinhosa e diga assim: mas Pedro viu, porque quem ora tem discernimento. Irmão, olha para cá. Irmão, uma vida de oração, uma pessoa que ora, ele é diferente. Sabia disso? Irmão, você conhece a pessoa que ora de longe? Uma pessoa que ora, irmão, tudo que você fala para ela está bom. Quer ver uma pessoa que ora? Está passando por um problema terrível, mas ela chega na casa de Deus, problema, marido bebendo, filho na droga, a filha só pela misericórdia. Ela chega na igreja: Pai do Senhor, irmão. Grande Deus, aleluia. Aí você olha assim: meu Deus, a minha santa, aquela santa passa por cada prova, irmão. O marido dela já veio sinuca, apostando tudo no baralho, bebendo cerveja. O filho na loucura do mundo, na balada. Mas eu não vejo essa irmã murmurar, porque ela tem Deus que ela confia. Eu estou sentindo uma graça. Essa irmã é aquela que coloca no altar e não tira. Essa irmã é aquela que coloca e acredita. Essa irmã é aquela que deposita e diz: Deus, eu não consigo, mas Deus tem uma resposta. Eu ainda faço, eu ainda respondo orações. Irmão, quem ora diferente? Quem ora tem coisa que ninguém vê. Deus, tu és fiel, Senhor. Irmão, esse está movendo de um pedido de oração entrando em outro pedido de oração. Eles conseguiram ver potencial no homem que ele mesmo não conseguia ver nele. Você não enxerga, mas Deus vê. Aleluia. Você diz: eu sou fraco, mas Deus diz: mas eu sou forte. Você diz: eu não consigo, mas Deus diz: eu te ajudo. Aleluia. Você está dizendo: eu vou parar. Aí Deus está te tocando pela mão direita e diz: eu sou contigo e eu vou fazer você passar por essa situação louvando meu nome. Diga para o teu irmão: não desista. Deus tem algo contigo ainda. Eu me terminar em 9 horas. Glória a Deus. O olhar para nós é: desfoca daqui e foca aqui. O olhar para nós é: desfoca daqui, porque aqui na horizontal não vai resolver nada. Mas olha para o vertical, olha para o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo comemorou esse homem dizendo assim: esquecendo comigo nas coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim.
Mas Deus está dizendo, filho, Aleluia. a primeira libertação não foi na perna. A primeira libertação foi na mente. Oh, glória. Aleluia. Romanos 12 foi falado aqui. Oferecendo o nosso culto, um culto racional. Eu preciso saber o que eu vou fazer no culto. Primeiro eu entrego, depois eu decido. Primeiro eu mudo de mente, depois eu tomo. Como é boa, perfeita e agradável. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está limpando a tua mente hoje nessa noite. Uma mente escravizada, Deus está limpando nessa noite. Uma mente que você tinha espírito de autocomiseração. Que é isso, pastor? Vou dizer, pena de si mesmo. Se olha no espelho e diz, ai, não vai dar, ai, eu estou feia, ai, meu marido não me ama, ai, ele diz, chega! O Senhor está dizendo, basta! Fui eu que te fiz, que até novidade de vida para você hoje nessa noite! Disse Pedro. Disse quem? Disse quem? Não tenho ouro nem, mas o que tenho, eu te dou. Glória a Deus, maravilhoso. Na mente dele, é impossível você não ter prata nem ouro. Essa porta aqui, desculpa aí, Pedro. Claro que eu sabe o nome, tá? Mas é só para fazer o que desculpa aí, irmão. Leva a mão, não. Mas quem entra por aqui sempre me deixa alguma coisa. Aí João, Pedro olhou e falou assim: não tem prata nem. Agora, se você der glória, você está mal. Sabe o que Pedro vai fazer? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu? Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Aleluia. Desculpa lá. Se você tem um problema no seu cartão de crédito, o funcionário não resolve, mas o gerente resolve. É isso? Desculpa. O que Pedro está falando para esse cidadão é: rapaz, você quer prata e ouro? Você quer conhecer o dono do dono? Deus maravilhoso. Ageu tesouro. Minha é a prata. Aleluia. Meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Mas você vai conhecer o Deus de Ageu 2:8. E no banco dele não é só dinheiro, também tem graça. E no banco dele não é só finança, também tem misericórdia. E no banco dele também tem abraço, fidelidade, bondade. O que você está precisando não é dinheiro, é graça, é misericórdia, é amor, é bondade do Senhor. Repita comigo. Ele fala. Ele fala. Glória aqui, ó. Aleluia. Som. Glória. Então, já foi. Obrigado. Ô, glória. Vai no glória. Está terminando. Escuta. Irmãos, repita comigo. Ele fala. Ele fala. Mas ele também estende a mão. Glória. Pode passar aí, verso 7. Glória a Deus. E tomando pela mão, não. Irmão, olha para cá, eu estou pregando versículo por versículo para os irmãos. É bom que não tem como dizer que é o pastor que está inventando história. Foi mal, pastor, foi muita emoção. Ô, glória, desculpa. É a graça de Deus. Escuta. Vou segurar aqui, esse telefone aí, comigo eu fui mexer que é outra coisa. Glória, estou até perdido. Escuta! Irmão, falar é fácil, mas entender. Alguém diz: estou orando. Irmão, olha para cá. Você sabia que tem coisas que não é fala, é atitude? Você sabia que um abraço às vezes resolve também? Olha para cá. Você sabia que de vez em quando o telefonema faz bem? Aleluia. Um áudio de 2 minutos dizendo: e aí, serva do Senhor, como
Não te vi no culto, senti sua falta. É alguém que ora, mas é alguém também que quando precisa está com a mão. Eita glória! Eu vim aqui para te dizer que Deus vai levantar soldados que não só falem, mas também que ajude, que também se manifestem em amor e graça e misericórdia, porque está faltando isso na igreja. Os soldados estão feridos e tem alguém que diz: irmão, orando, e não só orar. Ai, pastor, mas já é alguma coisa, né? Mas João diz que aquele que tem condição de abençoar e não abençoa, Tiago também fala, esse já pecou. Se eu tenho condição de ajudar e não ajuda, eu estou negligenciando socorro. E negligenciar socorro você pecou. O Senhor nos ensina nessa noite: critique menos, se estenda a mão mais. Glória a Deus. Foi falado aqui em Oséias: mais misericórdia, menos sacrifício. Mas irmão, ele pega pela mão, aí ele se levanta, irmão. Irmão, mais de 40 anos, irmão, ele nunca andou. Nunca andou. Bom? Ou se ele andar, vamos lá, vamos fazer pela conjectura. Esse homem no mínimo tem uns 52 anos. Tá bom? Porque é só acima dos 10 a mãe abandonava ele, por causa de um problema que ele tinha. Mas deixa isso para lá. Então escuta, ele tem um problema, irmão, 40 anos sem andar. Aí ele vai levantando assim, ó, não é isso? Ó, mas quando ele fica de pé, ele faz isso, ó. Aleluia. Seus tornozelos se firmaram. Glória a Deus. Diga por quê, pastor? Porque Deus levanta, mas Deus firma quem levanta. Aí a pessoa vai dizer: e dando um salto. Sabe por que tem muita gente caindo? Porque salto aceita firmar. Eu da Bíblia. Né? Eu vou pregar, pastor. Agora eu sou pastor itinerante. Aleluia. Se converteu semana passada. Eita, agora. Se converteu na semana passada. Faz um curso básico na internet de teologia. Meu pastor, agora eu estou falando grego. Compra uma nada 25 de março, pastor, porque da oratória da hermenêutica, da exegese, do antropomorfismo, pastor, porque agora estou falando grego, do hebraico, paramaico. Pastor, eu estou conhecendo a Bíblia. Pastor, agora eu estou com as janelas abertas, agora eu sou um pregador itinerante. Tira uma foto com aquele terno brilhante, parece que saiu, meu Deus do céu, não sei da onde. Você entendeu? Aquele sapato, corcinho, cornando, preto e branco. Uma vez eu fui para a igreja, ainda bem que tem ninguém com sapato desse jeito. Uma vez eu fui para a igreja desse irmão, eu acabei de pregar, terminei o culto, pisei no sapato do irmão, falei: irmão, paz do Senhor. O sapato dele era preto e branco, igual esse baixo, coisa linda, irmão. Aí ele falou: meu pastor, você pisou no meu sapato, coisa linda que eu comprei. Eu falei: meu irmão, pelo amor de Deus, me perdoa, parece a calçada de Ipanema. Eu pisei pensando que era uma calçada, de tão preto e branco que é, irmão. Aí ele coloca um negócio aqui dentro, assim, ó, aleluia. Aí coloca uma montoadeira, diz: agora eu sou pregador, aleluia. Fala bonito, mas não vive o que prega, não prega o que vive. E o Senhor está dizendo: primeiro eu filmo, depois você salva. Primeiro eu estruturo, depois você vai. Primeiro você vem, depois você vai. Diga por quê? Diga por quê? Porque não tem como eu isso, eu nunca vi. As 3 fases do missionário, já deu um curso sobre isso na igreja: o vinde, o permanecer e o ide. Tem muita gente que foi, mas nunca viu. E vai, ensina o que nunca aprendeu, porque nunca permaneceu. Porque para mim permanecer, eu também tenho que vir, mas tudo bem, deixa quieto. Aleluia. Mas importa. Pastor, você está falando isso meia hora, você está aí a meia hora, você está dando lá. Santo Deus. Aí ele pegou na mão. Pegou na mão, não foi? Pegou na mão de quem? Olha lá, irmão. E saltando ele, não, pode deixar lá, por favor. Obrigado. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com quem? Entrou com quem? Não, não entrou com quem? Entrou com quem? Entrou com? Terminei. Isso aqui fala de graça. Eu reconheci. É verdade. Daisy Washington, aquele ator famoso, sim, terrível. Fiquei sabendo que ele virou pastor. Glória a Deus por isso. Escuta, você precisa aprender com alguns tipos de gente. Primeiro,
colocaram em tempo difícil. Segundo, as que te abandonaram nos tempos difíceis. E a terceira, que te ajudaram nos tempos difíceis. Você não perdeu? Tem muita gente que colocava na porta e ia embora, só voltava no final do dia, tirava a parte deles e deixava uma sobra no homem. Entendeu ou não? Tem gente, irmão, que é especialista de ver, eu vou falar, de ver você na miséria, e está lucrando com isso. Mas existe alguém que vai tirar você da porta, vai levar você para o altar. Oh, meu Deus, se coloca de pé, vamos pedir para os irmãos colocar de pé, vamos lá, 10, se coloca de pé, vamos lá, Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Olha, me ajuda aí, meu irmão, aleluia. Deus santo de Deus. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Amém. Pega na mão do seu irmão. Dá uma olhadinha para ele e diz assim: minha santa, o Senhor está tirando você da porta para levar você para o altar. Se segure na mão de quem te leva para perto de Deus. Ande com quem te aproxima de Deus. Fique com quem te aproxima de Deus. Saia dessa zona e desse povo que não te leva para perto de Deus, só te coloca na porta, mas nunca te aproxima. E o Senhor está dizendo: a partir de hoje eu estou selecionando com quem você anda, porque tem gente que diz que é seu amigo, mas gosta de ver você na miséria. Tem gente que diz que gosta de você, mas gosta de viver onde você está. E Deus está dizendo: hoje é noite de transformação. Eu estou tirando você da porta para levar você para o templo, para levar você para o altar. Quem crê nisso adora ao Senhor. Quem crê nisso glorifica ao Senhor, porque eu vou louvar a Deus junto com os meus irmãos. E se você souber, você vai me ajudar. Aleluia! Oh, glória! Por toda a minha vida, quem sabe, ó Senhor, te louvarei. Vai, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. Bota o microfone aqui, vai. É mais doce do que o mel. Recebe em casa, em nome de Jesus. Que me tira esta cova.
Glória a Deus, amém. Ouviu a palavra do Senhor? Permita que ela agora faça o efeito necessário, amém? E vamos sair dessa porta, vamos agora para dentro do templo orar, porque é Deus que faz isso, amém? Agradecer os irmãos que estão conosco, né? A última vez que eu consegui ver, eu estou tentando achar os irmãos ali, mas meu celular não está deixando chegar na parte de contagem, tá? Tinha passado já de 100 pessoas assistindo com a gente, eu acho que já está bem mais. E é assim que Deus faz. Às vezes a pessoa não sai de casa por alguma comodidade, como já vimos hoje aqui, mas o Senhor vai até lá na casa da pessoa. E quando Deus quer levantar, Ele dá um jeito de chegar até o ouvido da pessoa para ouvir. Agora, não é só ouvir, é dar ouvido e permitir que a palavra faça efeito. Amém? E que o Senhor possa continuar nos abençoando. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que temos visto e ouvido nesse ambiente. Como é bom poder perceber que tu estás conosco, independente de quem somos. Não é a nossa aparência, não é o nosso patamar, nem a nossa eloquência. É simplesmente o desejo de te ouvir que nos faz alcançar essa graça. Que mais e mais nós vamos nos empenhar para que tu possa, no tempo certo, nos levantar e nos fazer ir para onde temos que estar. E que tu possa sempre nos usar, porque tu és assim, um Deus bom e cuida de nós. Nos despeça da tua paz, nos dê um final de semana abençoado. Tudo que está proposto para acontecer, que tu esteja no controle e que nós, teus servos, possamos sempre estar prontos para te obedecer. Se conosco eu te peço, já te agradeço, obrigado em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, e quem crê diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.